Bêbada, ela chama o chefe para sua casa, sem pensar nas consequências. Mas o que acontece quando ele chega é algo inesperado e perigoso. O que começa como um erro pode se tornar uma noite que mudará tudo. A chuva batia insistentemente nas janelas do apartamento em Pinheiros, criando um som monótono que ecoava a melancolia de Mariana Santos. Eram quase 11 da noite de uma sexta-feira, e ela estava sozinha em casa, com uma garrafa de Malbec pela metade e o coração pesado depois de mais um dia frustrante no trabalho. Droga, por que ele não me ouve? Murmurou para si mesma, lembrando-se da reunião da tarde, quando Ricardo Mendes, seu chefe na Creativa Solutions, havia rejeitado sua proposta de campanha sem sequer considerar adequadamente suas ideias. Mariana pegou o celular e rolou os contatos até encontrar o nome dele. Ricardo sempre fora um enigma para ela. Sério, competente, mas também distante e às vezes arrogante. Há 3 anos trabalhavam juntos e ela nunca conseguira decifrar completamente sua personalidade. O vinho estava fazendo efeito e a frustração profissional se misturava com uma confusão de sentimentos que ela vinha tentando negar há meses. Sem pensar direito, discou o número. Alô? A voz grave de Ricardo soou do outro lado da linha, ligeiramente surpresa. Ricardo, sou eu, Mariana. Sua voz saiu mais embargada do que gostaria. Mariana, está tudo bem? São quase 11 da noite. Ela respirou fundo, sentindo o coração acelerar. Preciso falar com você. Sobre a reunião de hoje, sobre tudo. Houve uma pausa. Ricardo estava no escritório ainda, como sempre ficava até tarde, imerso em relatórios financeiros. Ele podia perceber algo diferente na voz dela. Você está bem? Bebeu? Um pouco, admitiu, passando a mão nos cabelos castanhos. Mas isso não importa. Você pode vir aqui, por favor. Só preciso conversar com alguém que entenda. Do outro lado, Ricardo hesitou. Conhecia Mariana como uma profissional brilhante e dedicada, mas sempre mantivera as relações estritamente profissionais. Ouvi-la assim, vulnerável, mexeu com algo em seu peito que ele preferia manter guardado. Mariana, acho que devíamos conversar na segunda-feira, quando você estiver... Por favor. Ela o interrompeu, e havia uma súplica genuína em sua voz. Só dessa vez. Preciso muito. Ele olhou pela janela de seu escritório no centro de São Paulo, vendo as luzes da cidade que nunca dormia. Algo na voz dela o tocou de uma forma que não conseguia explicar. Está bem, me passe o endereço. 30 minutos depois, Ricardo estacionava em frente ao prédio de Mariana. O coração dele batia de forma estranha, enquanto subia os 3 andares. Quando ela abriu a porta, ele a viu diferente. Cabelos soltos, roupas casuais, olhos brilhantes pelo vinho, mas também por lágrimas que ela tentava esconder. Entre, disse ela, se afastando. Desculpa pela bagunça. O apartamento era acolhedor, cheio de plantas e livros, muito diferente do ambiente corporativo onde se conheciam. Ricardo se sentia deslocado ali, mas também curiosamente à vontade. Quer um café ou... Ela apontou para a garrafa de vinho. Café está bom, respondeu ele, observando-a se mover pela cozinha americana. Mariana, o que está acontecendo realmente? Ela se virou para ele e, por um momento, o silêncio se instalou entre eles. A chuva continuava lá fora, e naquele espaço íntimo, longe dos olhares corporativos, ambos sentiram que algo estava prestes a mudar. Mariana serviu o café em 2 xícaras pequenas, suas mãos tremendo ligeiramente. Ricardo permanecia em pé na sala, observando as fotografias na parede. Viagens, família, momentos que revelavam uma Mariana que ele nunca havia visto no ambiente de trabalho. Pode sentar, disse ela, apontando para o sofá bege. Não vou te morder. Ele esboçou um sorriso discreto e se acomodou, mantendo certa distância. Mariana se sentou na outra ponta, encolhendo as pernas sob o corpo. Obrigada por ter vindo, começou ela, girando a xícara entre as mãos. Eu sei que foi estranho ligar assim. Foi, concordou Ricardo direto como sempre. Mas você parecia precisar. O que aconteceu hoje na reunião te afetou tanto assim? Mariana suspirou, olhando pela janela onde a chuva ainda descia. Não foi só hoje, Ricardo. São 3 anos. 3 anos trabalhando duro, apresentando ideias, sendo ignorada ou tendo meu trabalho creditado a outros. Ela fez uma pausa, bebendo um gole do café.
Você me vê como competente? A pergunta o pegou desprevenido. Claro que sim. Você é uma das melhores analistas que temos. Então por que me sinto invisível? A voz dela saiu mais alta que pretendia. Por que toda vez que sugiro algo inovador, você franze a testa como se eu fosse uma estagiária? Ricardo se remexeu no sofá desconfortável. Não esperava ser confrontado assim, especialmente naquele ambiente íntimo e com Mariana visivelmente vulnerável. Mariana, não é pessoal. Eu tenho responsabilidades com a empresa, com os clientes. Tudo é responsabilidade para você. Ela o interrompeu, se levantando e começando a andar pela sala. Mas e as pessoas? E os sentimentos? Você já parou para pensar que por trás dos funcionários existem seres humanos? Ele a observou andar de um lado para outro, notando como ela era diferente fora do ambiente corporativo, mais expressiva, mais real. Você não me conhece realmente, disse Ricardo, sua voz mais baixa. No trabalho, eu preciso ser diferente. Então me deixa te conhecer, disse ela parando em frente a ele. Por que você é sempre tão fechado, tão distante? Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, lutando com algo interno. A intimidade da situação, a vulnerabilidade dela, tudo estava mexendo com defesas que ele construiu ao longo dos anos. Meu pai, começou ele relutante, construiu a empresa do zero. Quando ele morreu há 5 anos, eu herdei não só o negócio, mas também a pressão de manter o legado dele. Não posso me dar ao luxo de ser próximo demais dos funcionários. Mariana se sentou novamente, desta vez mais perto dele. Isso deve ser muito solitário. É, admitiu, olhando para as próprias mãos, mas é a realidade. E fora do trabalho, você tem alguém? Ele negou com a cabeça. Relacionamentos complicam as coisas, especialmente quando você é o chefe. Mariana sentiu o coração acelerar. Havia algo na forma como ele disse isso, um olhar rápido em sua direção, que a fez perceber que talvez não fosse a única a sentir aquela tensão estranha entre eles. Ricardo, disse ela, sua voz agora mais suave. Eu não queria que isso afetasse nosso trabalho, mas eu preciso ser honesta comigo mesma e com você. Ele a olhou, uma mistura de curiosidade e apreensão em seus olhos escuros. Eu sinto algo por você, confessou ela, as palavras saindo antes que pudesse reconsiderar. E sei que isso é complicado. Sei que é errado, mas não consigo mais fingir que é só profissional. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de possibilidades e perigos. Ricardo a olhava como se a estivesse vendo pela primeira vez, e Mariana se arrependeu instantaneamente da confissão. Mariana, começou ele, mas ela o interrompeu. Esquece que eu disse isso, por favor. Amanhã voltamos ao normal, eu prometo. Mas Ricardo não respondeu imediatamente. Em vez disso, estendeu a mão e tocou gentilmente o rosto dela, limpando uma lágrima que ela nem percebeu que havia escorrido. Não é só você, murmurou ele, surpreendendo a ambos com a confissão. A luz do sol filtrava pelas cortinas do quarto de Mariana quando ela despertou com uma dor de cabeça latejante. Por um momento, permaneceu imóvel, tentando organizar as lembranças fragmentadas da noite anterior. Então, tudo voltou de uma vez. A ligação, Ricardo vindo à sua casa, a confissão. Meu Deus, murmurou levando as mãos ao rosto. O que eu fiz? Ela se levantou rapidamente e foi até a sala, esperando talvez encontrar algum sinal de que tudo não havia passado de um sonho. Mas as 2 xícaras de café na mesa de centro e o travesseiro amassado no sofá confirmaram que Ricardo havia mesmo estado ali. Depois da confissão mútua, eles haviam conversado até quase 3 da madrugada. Ricardo contou sobre a pressão de manter a empresa do pai, sobre as noites sem dormir, preocupado com decisões que afetavam dezenas de funcionários. Mariana falou sobre seus sonhos profissionais, sobre como se sentia diminuída em reuniões dominadas por homens, sobre a solidão de ser uma mulher ambiciosa em um mundo ainda machista. No final, ele havia insistido em dormir no sofá, alegando que não era seguro dirigir depois de tomar 2 taças de vinho que ela o convenceu a aceitar. Mas, na verdade, ambos sabiam que nenhum dos dois queria que ele fosse embora. Mariana preparou o café fresco e foi até a sala. Ricardo estava acordado, arrumando o travesseiro, com os cabelos desalinhados e a camisa social amarrotada. Ela nunca o vira tão humano. Bom dia, disse ela, estendendo uma xícara. Bom dia.
Ele aceitou o café, evitando o olhar dela. Mariana, sobre ontem à noite... Eu sei, interrompeu ela, se sentando na poltrona em frente ao sofá. Foi inapropriado da minha parte. O álcool, a frustração, você não deveria ter que lidar com isso. Não foi só o álcool, disse Ricardo, finalmente olhando para ela. E você sabe disso. O silêncio se instalou entre eles, carregado de uma tensão diferente da noite anterior. À luz do dia, a realidade pesava mais. Ele era seu chefe, ela era sua funcionária. Havia códigos de conduta, políticas da empresa, reputações em jogo. O que fazemos agora? Perguntou Mariana, sua voz quase um sussurro. Ricardo se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento matinal de pinheiros. Mulheres saindo para fazer compras no fim de semana, famílias caminhando em direção ao parque, vida normal acontecendo, enquanto o mundo dele parecia ter virado de cabeça para baixo. Não sei, admitiu. Nunca estive numa situação assim. Mariana se aproximou, mantendo uma distância respeitosa. Eu posso procurar outro emprego. Seria mais simples. Não. A resposta saiu mais rápida e enfática do que ele pretendia. Você é boa no que faz, Mariana, muito boa. Eu seria um idiota se deixasse você sair por causa disso. Então, o que você sugere? Ele se virou para ela e, por um momento, o impulso de tocá-la foi quase irresistível. Mas Ricardo era um homem de controle, de regras. Precisamos de tempo para pensar. E distância, pelo menos por enquanto. A decepção no rosto dela foi evidente, mas Mariana assentiu. Você tem razão. Foi tudo muito intenso. Ricardo pegou o paletó no encosto do sofá. Vou para casa me arrumar. Segunda-feira. Vamos tentar voltar ao normal. Normal, repetiu ela, como se testasse o sabor amargo da palavra. Ele parou na porta, a mão no trinco. Mariana, o que aconteceu aqui não foi um erro, complicado sim, mas não um erro. Depois que ele saiu, Mariana se deixou cair no sofá, ainda quente do corpo dele. Pegou o celular e ligou para sua melhor amiga, Júlia. Mari, que horas são essas para ligar num sábado? Ju, eu preciso da sua ajuda, fiz uma besteira enorme. O café da esquina, no bairro de Vila Madalena, estava movimentado naquela tarde de sábado. Mariana mexia distraidamente o açúcar no cappuccino enquanto contava tudo para Júlia, sua amiga desde os tempos da faculdade de comunicação. Deixa eu ver se entendi, disse Júlia de olhos arregalados. Você ligou bêbada para seu chefe super gostoso. Ele foi na sua casa. Vocês se confessaram apaixonados e ele dormiu no seu sofá? Resumindo, sim. Mariana suspirou. Sou uma idiota? Idiota não, apaixonada. Júlia sorriu. Mari, faz 3 anos que você fala desse Ricardo. Sempre soube que havia algo mais. Mas ele é meu chefe, Ju. Você sabe como isso pode complicar tudo. E se der errado? E se ele me demitir? E se as pessoas descobrirem e acharem que eu consegui promoções por outros motivos? Júlia observou a amiga, vendo o conflito real em seus olhos. Conhecia Mariana bem o suficiente para saber que ela não era do tipo que se aventurava em relacionamentos complicados. Ele te deu algum motivo para acreditar que faria algo assim? Não, admitiu Mariana. Na verdade, ele foi surpreendentemente gentil, vulnerável até. Então talvez você devesse parar de criar problemas que ainda não existem. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ricardo estava em seu apartamento na Vila Olímpia, tentando se concentrar em relatórios, mas constantemente distraído pelas lembranças da noite anterior. O telefone tocou e ele atendeu sem olhar o identificador. Ricardo! Era a voz de sua irmã mais nova, Carolina. Você está bem? Sua voz está estranha. Estou bem, Carol. Por quê? Porque são 3 da tarde de sábado e você está trabalhando como sempre. Ela fez uma pausa. Quando foi a última vez que você saiu, se divertiu, conheceu alguém? A pergunta o atingiu de forma inesperada. Por que está perguntando isso? Porque me preocupo com você. Desde que papai morreu, você virou uma máquina de trabalhar. Isso não é vida, Ricardo. Ele se recostou na cadeira, olhando pela janela do escritório em casa. Carolina estava certa. Nos últimos 5 anos, ele havia se dedicado exclusivamente à empresa, mantendo todos a uma distância segura. Aconteceu algo ontem, disse ele, surpreendendo a si mesmo com a confissão. Ah, é? Conta! Uma funcionária... Ela ligou precisando conversar. Acabei indo na casa dela. Oh, interessante. E aí?
E aí nada, Carol, é complicado. Por que é complicado? Ela é casada? Não, mas trabalha para mim. Seria inapropriado. Carolina riu. Ai, Ricardo, você sempre arranja desculpa para não se envolver com ninguém. Primeiro eram as faculdades diferentes, depois eram as prioridades diferentes. Agora é o trabalho. Quando você vai assumir que tem medo de se apegar a alguém? A observação da irmã o incomodou porque tinha um fundo de verdade. Depois da morte do pai, Ricardo havia construído muros emocionais que o protegiam, mas também o isolavam. Não é tão simples assim. Claro que é. Você gosta dela? Sim. Ela gosta de você? Aparentemente. Então qual é o problema? Vocês são adultos, solteiros. O resto é conversa. Depois de desligar, Ricardo ficou pensando nas palavras da irmã. Talvez ela tivesse razão. Talvez ele estivesse complicando algo que poderia ser simples. Pegou o celular e começou a digitar uma mensagem para Mariana. Mas parou. Era cedo demais. As emoções ainda estavam muito afloradas. Precisavam de clareza, de um plano. No café, Mariana também estava olhando para o celular, tentando decidir se deveria mandar uma mensagem. Para de pensar tanto, disse Júlia. Se você gosta dele e ele gosta de você, vocês vão dar um jeito. Sempre dão. E se não dermos, aí pelo menos você vai saber que tentou. Porque uma coisa eu te garanto, Mari. Se você não tentar, vai se arrepender pelo resto da vida. Mariana olhou pela janela do café, vendo casais caminhando de mãos dadas pela Vila Madalena. Pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu imaginar como seria estar caminhando assim com Ricardo, longe dos olhares do escritório, sendo apenas Mariana e Ricardo, não a funcionária e o chefe. A segunda-feira chegou como um julgamento inevitável. Mariana passou a noite de domingo revirando no armário, tentando escolher uma roupa que fosse profissional, mas não parecesse que estava se esforçando demais. Optou por um blazer azul marinho e uma calça social preta, tentando projetar confiança que não sentia. O prédio da Creativa Solutions no centro de São Paulo nunca pareceu tão intimidante. Mariana cumprimentou o porteiro como sempre, pegou o elevador até o 12º andar, mas cada movimento parecia carregado de uma tensão diferente. Bom dia, Mari, disse Tiago, seu colega de equipe, quando ela passou pela mesa dele. Como foi o fim de semana? Tranquilo, mentiu ela, forçando um sorriso. E o seu? Mentre Tiago contava sobre o churrasco em família, Mariana discretamente olhou em direção à sala de Ricardo. A porta estava fechada, como sempre nas primeiras horas da manhã. Ele tinha o hábito de chegar cedo para revisar a agenda e responder e-mails antes das reuniões começarem. Mariana ligou o computador e tentou se concentrar no relatório de campanha que precisava finalizar, mas as palavras na tela pareciam borradas. Não conseguia parar de pensar em como seria o primeiro encontro com Ricardo depois daquele fim de semana. Às 10 da manhã recebeu um e-mail dele. Reunião de acompanhamento às 11 horas, sala de conferências. Simples, direto, sem qualquer indicação do que havia acontecido entre eles. Mariana não sabia se ficava aliviada ou decepcionada com o tom profissional. A sala de conferências estava vazia quando ela chegou 5 minutos antes do horário. Organizou seus documentos nervosamente, ensaiando mentalmente como deveria se comportar. Profissional, focada, como se nada tivesse mudado. Ricardo entrou pontualmente às 11, carregando uma pasta e uma xícara de café. Vestia um terno cinza escuro que realçava seus olhos, e por um momento Mariana se lembrou de como ele havia parecido diferente, mais humano, em roupas casuais no seu apartamento. Bom dia, Mariana, disse ele se sentando do outro lado da mesa oval. Bom dia, Ricardo. Eles mantiveram contato visual por apenas um segundo antes de ambos desviarem o olhar. A tensão no ar era palpável. Vamos revisar o progresso da campanha da Tecnosoft, disse Ricardo, abrindo a pasta. Onde estamos com as métricas de engajamento? Por 40 minutos, eles discutiram números, estratégias e prazos. Para qualquer observador externo, era apenas uma reunião de trabalho normal. Mas Mariana notava os pequenos sinais, como Ricardo evitava olhá-la diretamente quando ela falava, como suas mãos se moviam nervosamente quando ela se inclinava sobre a mesa para mostrar um gráfico, como ele pareceu hesitar antes de discordar de uma de suas sugestões. Acho que isso cobre tudo por hoje,
disse ele finalmente, começando a organizar os papéis. Ricardo, Mariana disse antes que pudesse se conter. Podemos conversar? Só por um minuto? Ele parou, olhando para a porta fechada da sala de conferências. Aqui não é o lugar apropriado. Eu sei, mas precisamos pelo menos reconhecer que aconteceu algo no fim de semana. Não podemos fingir que não aconteceu. Ricardo suspirou, passando a mão pelos cabelos. Mariana, eu passei o fim de semana todo pensando nisso. E a conclusão que cheguei é que precisamos manter as coisas profissionais aqui no escritório. Só aqui no escritório? A pergunta escapou antes que ela pudesse filtrá-la. Ele a olhou então, realmente olhou, e ela viu a mesma confusão que sentia refletida nos olhos dele. Não sei, admitiu ele. Ainda estou tentando entender o que fazer com isso. Antes que Mariana pudesse responder, a porta se abriu e Fernanda, a secretária executiva, apareceu. Desculpem interromper, mas Ricardo, o cliente da Tecnosoft está na linha 1. Já vou atender, disse ele, se levantando rapidamente, claramente aliviado pela interrupção. Mariana ficou sozinha na sala por alguns minutos, olhando pela janela para o movimento da Avenida Paulista. Tudo parecia normal lá fora, mas dentro dela, tudo havia mudado. Muito boa. O resto da semana passou em uma dança cuidadosa de evitação e aproximação. Ricardo e Mariana mantinham as interações estritamente profissionais durante o dia, mas havia uma corrente subterrânea de tensão que qualquer pessoa observadora poderia notar. Na quarta-feira, durante uma reunião geral de equipe, Mariana apresentou uma nova proposta de campanha para um cliente de cosméticos. Sua apresentação foi brilhante, dados bem fundamentados, criatividade e uma compreensão profunda do mercado-alvo. Excelente trabalho, Mariana, disse Ricardo quando ela terminou, e o orgulho em sua voz era genuíno. Essa abordagem é exatamente o que o cliente está procurando. Os olhos dele se encontraram por um momento mais longo que o apropriado, e Mariana sentiu o coração acelerar. Depois da reunião, vários colegas a parabenizaram, mas ela só conseguia pensar no olhar de aprovação de Ricardo. A Mari está on fire essa semana, comentou Tiago, enquanto voltavam para suas mesas. O que você anda tomando no café da manhã? Só café mesmo, riu Mariana, mas por dentro sabia que a motivação extra vinha de querer provar para Ricardo e para si mesma que era capaz de separar os sentimentos do trabalho. Na quinta-feira, a situação se complicou. Mariana estava trabalhando até mais tarde, finalizando os detalhes da campanha, que seria apresentada ao cliente na sexta, quando percebeu que a maior parte do escritório já estava vazia. As luzes automáticas começavam a se apagar em algumas sessões. Ela estava tão concentrada que não ouviu Ricardo se aproximar até ele falar. Ainda aqui? Mariana se sobressaltou, virando-se na cadeira. Ricardo estava encostado na divisória de seu cubículo, com o paletó no braço e a gravata afrouxada. Era quase 9 da noite. Queria deixar tudo perfeito para amanhã, disse ela, salvando o arquivo. Você já deixou. A apresentação está excelente. Eles ficaram em silêncio por um momento, conscientes de que estavam praticamente sozinhos no escritório. Mariana, começou Ricardo, sua voz mais baixa. Estou tentando fazer a coisa certa aqui. E qual seria a coisa certa? Manter distância. Não complicar sua carreira nem a minha. Mariana se levantou, ficando de frente para ele. Estavam mais próximos do que haviam estado desde aquela noite em seu apartamento. E se eu não me importar com a complicação? Ricardo fechou os olhos por um momento, como se lutasse contra algo. Você deveria se importar. Sua reputação aqui, seu futuro profissional. Minha reputação? Mariana sentiu uma pontada de irritação. Você está assumindo que eu não consigo separar as coisas? Que eu deixaria sentimentos pessoais prejudicarem meu trabalho? Não é isso. Ou você está preocupado com o que as pessoas vão pensar? Que vão achar que eu só consegui reconhecimento porque estou dormindo com o chefe? A brutalidade das próprias palavras a surpreendeu, mas ela precisava saber. Jamais deixaria alguém pensar isso de você, disse Ricardo, com uma intensidade que a pegou desprevenida. Você é a profissional mais competente que eu conheço. Qualquer um que sugerisse o contrário teria que lidar comigo. A defesa feroz a deixou sem palavras por um momento. Então qual é realmente o problema, Ricardo? Ele olhou ao redor do escritório vazio, depois de volta para ela.
O problema é que quando estou perto de você, eu esqueço de tudo mais, e isso me assusta. A confissão pairou no ar entre eles. Mariana sentiu o coração disparar. Ricardo, preciso ir, disse ele abruptamente, dando um passo para trás. Você também deveria. Está muito tarde. Ele se afastou rapidamente, deixando Mariana sozinha entre as mesas vazias, com o eco de sua confissão ainda reverberando em seus ouvidos. Ela pegou a bolsa e saiu do prédio, mas não conseguiu parar de pensar nas palavras dele. No metrô, voltando para casa, olhando seu reflexo na janela escura, Mariana tomou uma decisão. Não podia mais viver nessa incerteza, nesse jogo de aproximação e afastamento. Na sexta-feira, depois da apresentação bem-sucedida ao cliente da campanha de cosméticos, ela faria algo que mudaria o curso de tudo entre eles. A sala de reuniões do cliente estava repleta na manhã de sexta-feira. Os executivos da marca de cosméticos Essence Natural ocupavam um lado da mesa de mogno polida, enquanto a equipe da Creativa Solutions se posicionava do outro. Mariana sentiu o nervosismo habitual antes de uma apresentação importante, mas desta vez havia algo mais. A consciência aguda da presença de Ricardo ao seu lado. Bom dia, pessoal, iniciou Ricardo, com seu profissionalismo impecável. Hoje vamos apresentar uma proposta que acreditamos revolucionará a forma como vocês se conectam com o público feminino jovem. Mariana respirou fundo quando chegou sua vez. Havia ensaiado a apresentação dezenas de vezes, mas nunca havia se sentido tão determinada a impressionar. Não apenas o cliente, mas principalmente Ricardo. A campanha Beleza Verdadeira nasceu da compreensão de que as consumidoras entre 18 e 35 anos buscam autenticidade acima de perfeição. Começou ela, clicando para o primeiro slide. Nosso conceito central é mostrar que a verdadeira beleza está na coragem de ser quem você realmente é. Durante os próximos 20 minutos, Mariana apresentou dados de pesquisa, mock-ups criativos e um plano de mídia detalhado. Sua confiança crescia a cada slide, especialmente quando notava os acenos aprovadores dos clientes e, mais discretamente, o olhar orgulhoso de Ricardo. Os números projetados mostram um aumento de 40% no engajamento nas redes sociais e uma conversão estimada de 25% nas vendas online, concluiu ela, encerrando com um vídeo conceitual que havia produzido com a equipe de criação. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Então Sandra Miyazaki, a diretora de marketing da Essence Natural, sorriu amplamente. Mariana, essa foi uma das apresentações mais impressionantes que vi nos últimos anos. Vocês entenderam perfeitamente nosso target e nossos valores de marca. É exatamente isso que estávamos procurando, completou Roberto Santos, o CEO. Podem considerar a campanha aprovada. A equipe da Creativa Solutions trocou olhares de satisfação. Era uma conta milionária, e o sucesso da apresentação significava não apenas lucro, mas também prestígio no mercado. Excelente trabalho, equipe, disse Ricardo, apertando as mãos dos clientes. Mariana liderou esse projeto com maestria. Depois que os clientes saíram, a equipe comemorou brevemente na sala de reuniões. Tiago propôs um happy hour, mas Ricardo declinou, dizendo ter outros compromissos. Um por um, os colegas foram saindo, até restarem apenas Mariana e Ricardo. Você estava brilhante hoje, disse ele, arrumando os documentos na mesa. Obrigada, respondeu ela, mas não se moveu para sair. Ricardo, preciso te falar uma coisa. Ele parou de organizar os papéis e a olhou. O quê? Mariana sentiu o coração disparar, mas havia tomado a decisão e não voltaria atrás. Não aguento mais essa situação. Essa dança de aproximação e afastamento, esses olhares que trocamos e depois fingimos que não aconteceu. Mariana, me deixa terminar, por favor. Ela respirou fundo. Eu entendo suas preocupações. Entendo que é complicado, que pode trazer problemas. Mas também sei que o que sinto por você é real. E pelo que você disse ontem à noite, sei que você sente algo também. Ricardo fechou os olhos, como se tentasse encontrar forças para resistir. Então eu proponho o seguinte, continuou ela. Vamos jantar juntos hoje à noite. Não como chefe e funcionária, não no meu apartamento onde você se sente obrigado a dormir no sofá, mas como duas pessoas que se interessam uma pela outra
e querem descobrir aonde isso pode levar. E se der errado? E se der certo? Replicou ela. Ricardo, você passa a vida calculando riscos, pensando em todas as possíveis consequências negativas. Mas e se, por uma vez, você deixasse o coração decidir? Ele a olhou por um longo momento, e ela podia ver a batalha interna acontecendo em seus olhos. Se fizer isso, disse ele finalmente, tem que entender que aqui no escritório nada muda. Manteremos total profissionalismo. Mariana sentiu uma onda de alívio e excitação. Concordo completamente. E se em algum momento um de nós decidir que é melhor parar, paramos, sem drama, sem rancor. Ricardo suspirou, passando a mão pelos cabelos, um gesto que ela já havia aprendido a reconhecer como sinal de que ele estava prestes a tomar uma decisão importante. Está bem, disse ele, quase sussurrando. Jantar hoje à noite. Mariana passou a tarde inteira entre ansiedade e excitação. Havia combinado de encontrar Ricardo às 8, no restaurante Villa Bisutti, na Vila Olímpia, longe da região central, onde poderiam encontrar colegas de trabalho. Era um local sofisticado, mas acolhedor, perfeito para uma conversa sem as pressões do ambiente corporativo. Ela chegou pontualmente, vestindo um vestido azul marinho que realçava seus olhos castanhos, elegante, mas não exagerado. Ricardo já estava lá, sentado numa mesa reservada no fundo do restaurante, folheando distraidamente o menu. Quando ele a viu se aproximar, levantou-se para cumprimentá-la. Por um momento hesitaram. Um aperto de mão seria formal demais. Um beijo no rosto, talvez íntimo demais para o momento. Optaram por um sorriso tímido, e ela se sentou à sua frente. Você está linda, disse ele, e a simplicidade da afirmação a fez corar. Obrigada. Você também está diferente sem gravata. Ele havia trocado o terno por uma camisa social azul clara e uma calça jeans escura, mais relaxado, mais jovem. O garçom se aproximou e eles pediram vinho, um Cabernet Sauvignon chileno que Ricardo recomendou. Enquanto esperavam, um silêncio confortável, mas carregado de expectativa se instalou. Isso é estranho, disse Mariana sorrindo. 3 anos trabalhando juntos e nunca tivemos uma conversa normal. Normal? Ricardo arqueou uma sobrancelha. Não sei se alguma coisa entre nós pode ser considerada normal. Eles riram e a tensão diminuiu ligeiramente. Conta para mim, disse Mariana. Como era sua vida antes de assumir a empresa do seu pai? Ricardo tomou um gole do vinho antes de responder. Bem diferente. Eu era arquiteto, acredita? Trabalhava num escritório pequeno, fazia projetos residenciais principalmente. Adorava criar espaços que fizessem as pessoas se sentirem em casa. Arquitetura? Nunca imaginei. Pois é. Quando meu pai morreu, a empresa estava passando por dificuldades. Carolina ainda estava na faculdade. Minha mãe não tinha experiência com negócios. Alguém tinha que assumir. E você nunca se arrependeu? Ele hesitou. Às vezes. Especialmente quando vejo prédios sendo construídos e imagino como eu teria projetado diferente. Fez uma pausa. Mas também há satisfação em manter vivo o sonho de outra pessoa, em dar emprego para dezenas de famílias. Mariana o observava falar, fascinada por essa versão dele que nunca havia conhecido. Havia uma melancolia em seus olhos quando falava do passado, mas também orgulho pelo que havia conquistado. E você? Perguntou ele. Sempre quis trabalhar com marketing? Na verdade, queria ser jornalista. Sonhava em ser correspondente internacional, viajar o mundo, contar histórias importantes. Ela sorriu. Mas o mercado estava difícil quando me formei, e marketing parecia mais estável. Descobri que adoro a parte estratégica, de entender comportamentos e criar narrativas que conectem marcas com pessoas. Nunca é tarde para mudar de rumo, sugeriu Ricardo. Como você mudou? Talvez, disse ele, olhando diretamente nos olhos dela. Esteja na hora de ambos considerarmos algumas mudanças. O jantar seguiu num ritmo confortável. Eles conversaram sobre filmes, viagens, família. Mariana contou sobre sua infância no interior de São Paulo, sobre como foi difícil convencer os pais a deixá-la vir para a capital estudar. Ricardo falou sobre a pressão de ser filho único homem numa família tradicional, sobre como sempre sentiu que tinha que ser perfeito. Você não precisa ser perfeito comigo, disse Mariana,
quando ele terminou de contar sobre a dificuldade de assumir a empresa aos 29 anos. Uma das coisas que mais me atraem em você é que por trás dessa fachada de controle total, eu vejo alguém que está tentando fazer o melhor possível com as circunstâncias que a vida lhe deu. Ricardo ficou em silêncio por um momento, claramente tocado pela observação. Sabe, disse ele finalmente, em 3 anos de reuniões e relatórios você nunca me disse nada tão real. É porque no escritório você não deixa ninguém se aproximar do suficiente para ver quem você realmente é. Quando a sobremesa chegou, um petit gâteau que dividiram, a conversa havia se tornado mais íntima, mais honesta. Eles estavam sentados mais perto, e quando Ricardo segurou a mão dela sobre a mesa, o gesto pareceu natural. Para onde vai isso? Perguntou Mariana. Não sei, admitiu ele, mas pela primeira vez em muito tempo estou disposto a descobrir. Nas 2 semanas que se seguiram ao jantar, Mariana e Ricardo desenvolveram uma cuidadosa rotina de dupla vida. No escritório, mantinham o profissionalismo impecável, talvez até exagerado, compensando a intimidade crescente fora dali com uma formalidade quase teatral durante o expediente. Fora do trabalho, era diferente. Jantares discretos em restaurantes afastados, caminhadas no Parque Ibirapuera aos domingos, conversas longas por telefone à noite. Ricardo estava se revelando surpreendentemente romântico. Enviava flores para o apartamento dela com cartões anônimos, recomendava livros que achava que ela gostaria, lembrava-se de detalhes pequenos de suas conversas. Você está diferente, observou Tiago numa terça-feira, quando Mariana estava arrumando uma rosa vermelha que tinha trazido de casa num copo d'água improvisado. Mais feliz. Arranjou namorado? Mariana sentiu o coração acelerar. Por que você acha isso? Sei lá, você anda meio radiante e está cantarolando, você nunca cantarola. Talvez eu esteja só satisfeita com o rumo dos projetos, disse ela, tentando soar casual. Mas Tiago não era o único a notar. Durante uma reunião na quinta-feira, Fernanda, a secretária executiva, fez um comentário aparentemente inocente. Mariana, você tem usado perfumes novos, está cheirando diferente, mais sofisticado. Era verdade. Ricardo havia comentado que gostava de baunilha, e ela havia trocado sua fragrância habitual por uma que tinha notas mais doces. É o mesmo de sempre, mentiu ela, mas notou o olhar curioso que Fernanda trocou com Cláudia, da contabilidade. A situação se complicou na sexta-feira. Mariana estava saindo do prédio quando Carlos Henrique, diretor comercial e amigo próximo de Ricardo, a abordou no elevador. Mariana, você tem um minuto? Queria falar com você. Eles desceram em silêncio, e ele a convidou para tomar um café na lanchonete em frente ao prédio. Carlos era um homem de 40 e poucos anos, carismático e observador, qualidades que o tornavam excelente em vendas, mas também potencialmente perigoso para segredos. O que você queria conversar? Perguntou ela quando se sentaram. É sobre o Ricardo, disse ele diretamente. Vocês estão saindo juntos? O café de Mariana quase escorregou de suas mãos. Por que você está perguntando isso? Porque eu conheço o Ricardo há 15 anos. Trabalhei com o pai dele, vi ele assumir a empresa, acompanhei todas as fases difíceis e nunca o vi como ele está agora. Como assim? Mais leve, mais humano. Ontem ele estava assobiando no escritório, Mariana. O Ricardo não assobias e tem saído mais cedo algumas vezes, coisa que ele não fazia nem quando estava doente. Mariana tentou manter a expressão neutra, mas Carlos era experiente demais. Olha, continuou ele, não estou aqui para julgar ou criar problemas. Na verdade, acho que seria a melhor coisa que poderia acontecer com ele. Mas vocês precisam ser cuidadosos. Cuidadosos como? A empresa tem uma política clara sobre relacionamentos entre funcionários de níveis hierárquicos diferentes. E há pessoas aqui que adorariam criar problemas, especialmente para alguém talentosa como você. Mariana sentiu um frio no estômago. Que tipo de problemas? Questionamentos sobre suas promoções, sobre seus projetos sendo aprovados, sobre sua influência nas decisões? Mesmo que tudo seja legítimo, e sei que é, as pessoas vão especular. Naquela noite, Mariana ligou para Ricardo assim que chegou em casa. Carlos sabe, disse ela sem preâmbulos quando ele atendeu. O quê? Como? Ele me abordou hoje, disse que você está diferente, mais feliz, e me alertou sobre a política da empresa. Houve um silêncio do outro lado da linha.
O que ele disse exatamente? Mariana contou a conversa toda, incluindo os alertas sobre possíveis especulações e problemas futuros. Meu Deus, suspirou Ricardo. Eu achei que estávamos sendo discretos. Talvez estejamos sendo óbvios demais sem perceber. Ou talvez seja impossível esconder algo assim num ambiente onde passamos 8 horas por dia juntos. Eles ficaram em silêncio, cada um processando as implicações da descoberta de Carlos. O que fazemos agora? Perguntou Mariana. Não sei, mas precisamos conversar pessoalmente sobre isso. Pode vir aqui? 40 minutos depois, Mariana estava no apartamento de Ricardo pela primeira vez. Era moderno e minimalista, como ela imaginava, mas com toques pessoais que a surpreenderam. Livros de arquitetura espalhados, plantas bem cuidadas, quadros com projetos que ele havia desenhado nos tempos de faculdade. Acho que chegou a hora de tomarmos uma decisão, disse ele quando se sentaram no sofá de couro preto. Que tipo de decisão? Ou paramos isso agora, antes que complique mais, ou assumimos publicamente e lidamos com as consequências? A simplicidade da escolha contrastava com a complexidade das implicações. Mariana olhou ao redor do apartamento, imaginando como seria fazer parte daquela vida, e depois pensou em tudo o que havia construído profissionalmente. Ah, se houver uma terceira opção, sugeriu ela. Terceira opção? Ricardo arqueou uma sobrancelha, se virando completamente para encará-la no sofá. Mariana respirou fundo, organizando os pensamentos que vinham se formando desde a conversa com Carlos. E se eu sair da empresa? A pergunta caiu como uma bomba no silêncio do apartamento. Ricardo a olhou como se ela tivesse sugerido algo absurdo. Mariana, não. Você trabalhou duro para chegar onde está. Não vou deixar que jogue tudo fora por minha causa. Não seria por sua causa, disse ela, se levantando e caminhando até a janela que dava vista para a cidade iluminada. Seria por nós. E pela minha carreira também. Como assim? Ela se virou para ele. Pensa bem, Ricardo. Se ficou óbvio para Carlos, vai ficar para outras pessoas também. Por mais cuidadosos que sejamos, sempre haverá sussurros, especulações. Meu trabalho sempre vai ser questionado. Mas você é brilhante no que faz, e quero continuar sendo. Em outro lugar onde possam me julgar apenas por meu mérito. Ela voltou ao sofá, se sentando de frente para ele. Tenho uma proposta. Ricardo a observou com atenção. Lembra que você mencionou que a agência Gonzalez & Associados está procurando uma diretora de contas? Eles me procuraram no LinkedIn mês passado, mas eu nem considerei na época. É uma excelente empresa, admitiu ele relutante. E seria uma promoção. Salário melhor, mais responsabilidade, chance de desenvolver minha própria equipe. Mariana pegou as mãos dele. Ricardo, eu não vou sacrificar minha carreira por este relacionamento, mas também não vou sacrificar este relacionamento por medo de complicações profissionais. Ele ficou em silêncio por um longo momento, processando a proposta. Você já pensou nisso antes de hoje? Para ser honesta? Sim, desde que começamos a nos envolver, uma parte de mim sabia que eventualmente chegaria a este ponto. E se der errado entre nós, você terá deixado um emprego estável por nada. Mariana sorriu. Aí pelo menos eu terei tentado viver ao invés de só calcular riscos. Aprendi isso com alguém muito especial. Ricardo se levantou, caminhando até a estante onde guardava seus projetos antigos de arquitetura. Pegou uma pasta e a abriu, revelando plantas de uma casa projetada anos antes. Sabe o que é isto? Perguntou, mostrando o desenho para ela. Um projeto seu? A casa dos meus sonhos. Projetei há 5 anos, quando ainda trabalhava como arquiteto. Nunca mostrei para ninguém, porque era só um sonho, algo que eu faria um dia, quando tivesse tempo, dinheiro, coragem. Mariana examinou os desenhos detalhados. Era uma casa moderna, mas acolhedora, com grandes janelas, jardins integrados e espaços que convidavam à convivência. É linda. Nunca construí porque sempre havia algo mais importante, mais urgente. A empresa, as responsabilidades, os medos. Ele fechou a pasta. Não quero que o que temos entre nós vire outro projeto que fica na gaveta. Ela se aproximou dele. Então o que está dizendo? Que se você está disposta a correr esse risco, eu também estou. Nas semanas seguintes, tudo aconteceu rapidamente. Mariana marcou uma entrevista com a Gonzalez & Associados e foi contratada como diretora de contas estratégicas, com um salário 30% maior que o atual.
Sua saída da Creativa Solutions seria em 1 mês, tempo suficiente para passar todos os projetos em andamento. A notícia causou comoção no escritório. Tiago ficou genuinamente triste. Fernanda especulou que ela havia recebido uma proposta irrecusável, e Carlos trocou um olhar cúmplice com Ricardo durante a reunião em que a saída foi anunciada. Perderemos uma profissional excepcional, disse Ricardo formalmente, mas Mariana captou a mensagem nos seus olhos. Mas ganharemos a chance de ser felizes juntos. No último dia de trabalho dela, Ricardo organizou uma pequena festa de despedida. Quando todos foram embora e restaram apenas eles dois arrumando a sala, ele se aproximou. Sem arrependimentos? Perguntou. Nenhum, respondeu ela sorrindo. E você? Em vez de responder com palavras, ele a beijou ali mesmo, no meio do escritório que havia sido palco de 3 anos de tensão não resolvida. Foi um beijo suave, mas intenso, carregado de todas as palavras não ditas e momentos adiados. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Agora, disse Ricardo, que tal começarmos nossa própria história? Sem políticas de empresa, sem complicações hierárquicas, só nós dois. Mariana pegou a caixa com seus pertences pessoais. Acho que essa é a melhor proposta que já recebi. Eles saíram juntos do prédio da Creativa Solutions pela última vez como chefe e funcionária. Na calçada, sob as luzes da Avenida Paulista, Ricardo segurou a mão dela publicamente pela primeira vez. Para onde vamos? Perguntou Mariana. Que tal começarmos com um jantar? Desta vez sem precisar escolher restaurantes escondidos. Enquanto caminhavam de mãos dadas pela avenida movimentada, Mariana pensou em como às vezes as melhores decisões são aquelas que parecem mais arriscadas. Olhou para Ricardo, que sorria de uma forma que ela nunca havia visto no escritório, e soube que havia feito a escolha certa. 3 meses haviam se passado desde que Mariana começou a trabalhar na Gonzalez & Associados, e a mudança havia sido ainda melhor do que ela imaginava. A agência, localizada no bairro de Moema, tinha um ambiente mais descontraído que a Creativa Solutions, e sua nova equipe a havia recebido com entusiasmo genuíno. Mariana, a apresentação para a cliente da Beleza Viva ficou perfeita, disse Amanda, sua nova assistente, entregando os últimos ajustes do material. Ela vai adorar a abordagem sustentável que você propôs. Era uma quinta-feira à tarde, e Mariana se preparava para sair do escritório pontualmente às 6, algo impensável em seu emprego anterior. Uma das melhores mudanças em sua vida era ter tempo para desfrutar do relacionamento com Ricardo, sem a pressão constante de esconder seus sentimentos. Eles haviam estabelecido uma rotina confortável. Jantares durante a semana sem pressa ou paranoia sobre serem vistos, fins de semana, explorando São Paulo como um casal normal, conversas longas sobre seus projetos profissionais sem a barreira hierárquica que antes existia. Tchau, pessoal, acenou para a equipe ao passar pela recepção. Do lado de fora do prédio, Ricardo a esperava encostado no carro, segurando 2 xícaras de café de uma cafeteria próxima. O gesto simples a fez sorrir. Ele havia desenvolvido o hábito de buscá-la no trabalho sempre que possível. Como foi o dia da nova diretora? Perguntou ele, entregando o café e a beijando suavemente. Produtivo. E o seu? Interessante, disse ele, com um tom que ela ainda não sabia interpretar. Temos que conversar sobre uma coisa. Durante o trajeto até o apartamento de Mariana, onde Ricardo praticamente morava agora, embora oficialmente ainda mantivesse o seu, ela tentou decifrar a expressão dele. Não parecia preocupado, mas havia algo diferente em sua postura. O que aconteceu? Perguntou ela assim que entraram em casa. Ricardo se sentou no sofá, puxando-a para perto de si. Recebi uma proposta hoje. Inesperada e tentadora. Que tipo de proposta? Um consórcio de investidores internacionais quer comprar a Creativa Solutions. Mariana arregalou os olhos. Sério? Mas é a empresa do seu pai. Era, corrigiu ele. Agora é minha empresa, e talvez seja a hora de pensar no meu próprio futuro, ao invés de só manter o passado. Ele se levantou e foi até a estante, pegando a mesma pasta com projetos de arquitetura que havia mostrado meses antes. Lembra do que eu te contei sobre ter arquitetura? Sobre aquela casa que nunca construí? Claro. A proposta financeira é boa o suficiente para eu sair da administração de empresas e voltar ao que realmente amo.
Abrir meu próprio escritório de arquitetura, pegar projetos que me desafiem, criar ao invés de só gerenciar. Mariana sentiu uma mistura de excitação e nervosismo. É uma mudança enorme, Ricardo. Eu sei. Por isso preciso da sua opinião. Da opinião da pessoa mais importante da minha vida. O coração dela acelerou com a declaração. Mesmo depois de meses juntos, ainda havia momentos em que a intensidade dos sentimentos dele a surpreendia. Você tem certeza de que é isso que quer? Não vai sentir que abandonou o legado do seu pai? Ricardo se sentou novamente ao lado dela. Conversei com Carolina ontem à noite. Ela me disse uma coisa que não saía da minha cabeça. Papai construiu a empresa porque era o sonho dele. Agora você precisa construir o seu próprio sonho. Ela está certa. E tem mais uma coisa, disse ele, hesitando ligeiramente. Se eu vender a empresa e abrir o escritório de arquitetura, estava pensando, talvez você pudesse ser minha sócia. Como assim? Na área de marketing e comunicação. Você entende de branding, de como apresentar projetos para clientes, de como construir uma marca. Eu entendo de criar espaços. Juntos, poderíamos criar algo realmente especial. Mariana ficou em silêncio, processando a proposta. Era arriscado. Deixar um emprego estável que mal havia começado para se aventurar em um negócio próprio com o namorado. Mas também era exatamente o tipo de desafio que a empolgava. Teríamos que pensar em tudo, disse ela lentamente. Contratos, divisão de responsabilidades, investimento inicial. Já pensei nisso, disse Ricardo sorrindo. Na verdade, já tenho alguns rascunhos de como poderia funcionar. Ele pegou um notebook e mostrou uma apresentação que havia preparado. Mendes & Santos Arquitetura e Design. Mariana olhou os slides detalhados, impressionada com a profundidade do planejamento. Ricardo havia pensado em tudo, desde a estrutura legal até projeções financeiras. Você realmente quer fazer isso comigo? Mariana, disse ele fechando o laptop e pegando as mãos dela, quero construir uma vida inteira com você. E que maneira melhor de começar do que construindo um sonho juntos? 6 meses depois da conversa sobre a sociedade, Mariana estava parada em frente a um prédio comercial na Vila Madalena, segurando as chaves do que seria o primeiro escritório da Mendes & Santos Arquitetura e Design. O espaço no segundo andar tinha janelas amplas, piso de cimento queimado e um layout perfeito para integrar as áreas de criação arquitetônica e estratégia de comunicação. Consegue se imaginar trabalhando aqui? Perguntou Ricardo, vindo por trás dela e envolvendo-a com os braços. Perfeitamente, respondeu ela, se recostando no peito dele. Só preciso me acostumar com a ideia de que agora somos sócios de verdade. A transição havia sido mais suave do que esperavam. A venda da Creativa Solutions se concretizou por um valor ainda melhor que a proposta inicial. E Mariana havia se desligado da Gonzalez em Associados em excelentes termos, mantendo inclusive alguns clientes que poderiam precisar de projetos arquitetônicos no futuro. Temos nossa primeira reunião amanhã, lembrou Ricardo. O casal que quer construir a casa em Campos do Jordão. Já revisei todo o briefing, disse Mariana. E preparei uma apresentação sobre como queremos posicionar o escritório no mercado de arquitetura residencial de alto padrão. Eles entraram no espaço vazio, imaginando como seria quando estivesse mobiliado. Ricardo havia projetado uma planta que otimizava cada metro quadrado, criando áreas distintas, mas integradas para suas diferentes atividades. Tem uma coisa que quero te mostrar, disse ele, puxando o celular e abrindo um arquivo. Lembra daquela casa que projetei há anos? A dos meus sonhos? Claro. Adaptei o projeto para 2. Mariana olhou os desenhos atualizados na tela pequena. A casa continuava linda, mas agora havia detalhes que claramente pensavam em 2 pessoas. Um escritório duplo com espaços individuais mais conectados, um jardim maior, uma cozinha projetada para quem gosta de cozinhar junto. Ricardo, sei que é cedo para falar sobre morar juntos oficialmente, disse ele rapidamente, mas queria que você soubesse que quando penso no meu futuro, você está em cada detalhe. Em vez de responder com palavras, Mariana o beijou ali mesmo, no meio do escritório vazio que logo se tornaria o primeiro projeto conjunto deles. Para de ser tão perfeito, murmurou ela contra os lábios dele. Impossível. Tenho uma reputação a manter com minha nova sócia. Eles passaram a tarde organizando os últimos detalhes burocráticos,
e planejando a decoração do espaço. Às 5 da tarde, Ricardo sugeriu que fossem comemorar. Comemorar o quê? Nossos 8 meses juntos, nossa nova empresa, o fato de que conseguimos transformar uma ligação bêbada em uma sociedade empresarial e amorosa. Foram jantar no mesmo restaurante onde tiveram o primeiro encontro, mas desta vez sem nenhuma preocupação ou necessidade de discrição. Ricardo havia reservado a mesma mesa do fundo, uma nostalgia romântica que fez Mariana rir. Lembra como você estava nervoso naquela primeira noite? Provocou ela. Nervoso? Eu estava apavorado, admitiu ele. Achei que fosse estragar tudo. E eu achei que você fosse mudar de ideia no meio do jantar e voltar para sua zona de segurança. Ainda bem que ambos estávamos errados. Depois da sobremesa, quando já estavam relaxados com a segunda taça de vinho, Ricardo ficou mais sério. Mari, tem uma pergunta que preciso fazer. Pode perguntar. Você se arrepende de alguma coisa? Da ligação naquela noite? De sair da criativa? De ter topado esta sociedade maluca comigo? Mariana pensou por um momento, olhando ao redor do restaurante onde tudo havia começado oficialmente entre eles. A única coisa de que me arrependo, disse ela finalmente, é de não ter ligado para você antes. Ricardo sorriu, pegando a mão dela sobre a mesa. Então estamos prontos para o próximo capítulo? Mais que prontos. Eles saíram do restaurante de mãos dadas, caminhando pelas ruas arborizadas da Vila Madalena. O ar da noite estava fresco e havia uma energia de possibilidades infinitas no ar. Ricardo, disse Mariana quando chegaram ao carro, sobre aquela casa dos seus sonhos. O que tem? Quando você disse que adaptou o projeto para 2, estava falando sério. Ele parou de abrir a porta do carro e olhou para ela. Completamente sério. Então acho que está na hora de começarmos a procurar um terreno. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Ricardo foi tão radiante quanto as luzes da cidade ao redor deles. Às vezes, pensou Mariana, as melhores histórias começam com os impulsos mais inesperados. E às vezes, construir uma vida com alguém é literalmente isso. Construir, tijolo por tijolo, sonho por sonho, até que um dia você olha ao redor e percebe que criou algo que nem sabia que era possível. Então, disse Ricardo abrindo a porta do carro para ela, vamos para casa planejar nosso futuro? Vamos para casa, concordou ela, e pela primeira vez a palavra casa incluía definitivamente os dois.